Muito bem, nós queremos nesse momento desejar o nosso bom dia, o nosso feliz sábado aos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, que estão conosco nessa manhã de sábado maravilhosa, para juntos nesse momento fazermos uma recapitulação da lição da escola sabatina, a lição que nós estudamos durante toda essa semana. Eu tenho comigo aqui nesta manhã o nosso irmão Marcelo, para juntos partilharmos, dividirmos, ouvir e aprender também com o irmão Marcelo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e o amor de Deus também aqueça o seu coração nessa manhã. Temos o nosso irmão Aldeni também, Aldeni sempre está aqui conosco, partilhando desses momentos. Seja bem-vindo, que Deus também te use mais uma vez para esse momento. E aqui nós vamos curvar a nossa fronte e vamos agradecer a Deus por esse momento. Grandioso Deus e Pai, nós somos gratos por esse momento em que iremos abrir a Tua Palavra, recapitular a lição, que Teu Espírito Santo esteja conosco, que abra nossa mente, a mente e o coração de quem está nos acompanhando através das redes sociais. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós falamos, a lição essa semana que nós estudamos e que hoje estamos recapitulando, a lição 7 dessa série que nós estamos falando sobre o Evangelho, O Evangelho, o que Jesus ele fez e por que ele fez, E hoje a lição 7 ela vem falando sobre aqueles que são felizes porque eles creram. A lição ela mostra o verso áureo lá em João capítulo 20, verso 29, que diz assim: Jesus disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A lição, o verso áureo dessa manhã, ele está fazendo referência a um diálogo, um momento entre Cristo e Tomé. Quando Tomé, ele não acreditou quando Jesus foi anunciado de que havia ressuscitado. E aí ele disse: eu não acredito, Não acredito porque Jesus não iria aparecer sem que eu estivesse presente. Então eu só acredito que é Jesus se ele aparecer diante de mim e eu tocar nele e eu ter certeza que é ele. Então, por isso que a lição diz que feliz é aquele que crê, mesmo que não veja, mas creia através da fé. Marcelo, o que você pode acrescentar em relação a essa palavra de acreditar mesmo sem precisar ver? É interessante notar na história de Tomé, tanto tempo perto de Jesus, tantos milagres que ele havia presenciado, Tempestade, a multiplicação de peixes, a multiplicação dos pães, a cura daqueles jovens ali possessos, a ressurreição de Lázaro, Tanta coisa que Tomé viu, mas o mais essencial era a fé que ele precisava de ter na palavra, Infelizmente, Tomé estava na igreja apoiado a sua fé em evidências de milagres, E nós vemos o mundo moderno hoje, as pessoas estão para a igreja onde se fazem grandes milagres, grandes promessas, Mas geralmente as igrejas onde querem seguir realmente o padrão da Bíblia, poucas pessoas estão procurando. Elas primeiro querem ver o milagre para depois ter fé. Por isso que a repreensão de Jesus aqui a Tomé, ela é importante para nós hoje. A despeito de milagre, nós somos servos de Deus pelo poder da palavra, por aquilo que Deus já fez por nós. Não é uma barganha, Aquilo que Ele faz para depois eu retribuir, não. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós vemos vários testemunhos aqui, a lição cita, o companheiro ali depois vai comentar conosco. Mas a pergunta que fica é: quem é Jesus para nós hoje? É fácil a gente falar de Tomé, 2000 anos atrás, O cara estava lá com Jesus e tal. Tinha que ver para crer. E nós hoje, Nós temos a experiência da mulher junto ao poço. Jesus, ali teve um... ele não narra todo o diálogo entre Cristo e a mulher do poço. Mas ela ficou totalmente entregue a Cristo. Ela se entregou a Cristo e saiu como evangelista. E quando ela chegou lá, ela contou, ele falou toda a minha vida. Ele nunca me viu, mas ele contou detalhes da minha vida que só eu sei. E
Aquele povo então convidou Cristo. E Cristo esteve com eles. Eles disse para ela o que é: nós agora cremos porque nós estamos vendo. Não só porque ouvimos, mas nós também vimos. Primeiro eles creram porque ouviram dela. Depois eles quiseram realmente também ter esse contato para também crer. Então nós precisamos, Jesus fala que o povo dos nossos dias serão mais bem-aventurados porque creem na palavra, não porque vimos. Então nós somos convidados a crer naquilo que está escrito, no que foi deixado como registro, porque também nós temos evidências em nossas vidas da operação de Cristo. Então isso é importante. Muitas pessoas que batiam na mulher, eram assassinos, eram pessoas pecadoras, terríveis, se entregaram a Cristo e hoje vê o trabalho de Cristo em suas vidas sendo pessoas transformadas pelo poder. Então nós cremos pela palavra e pelas evidências que nos são deixadas pelo poder, né, do Espírito Santo operado na vida das pessoas. E esse era o objetivo de Jesus, né? Que as pessoas crescem, que as pessoas exercitassem a fé delas, né? Apenas na palavra, nas evidências que foram apresentadas a elas, que estavam sendo apresentadas a elas, e não apenas em querer ver para poder acreditar. E a lição ela mostra aqui, né? Interessante, né? Que muitos, como eu poderia dizer, muitos testemunhos, né, de pessoas de diferentes religiões, diferentes crenças em relação a Jesus. E isso para Jesus era muito importante. Muito importante, por quê? Porque a partir desses testemunhos de outras, de pessoas de diferentes origens, ajudariam no objetivo de Jesus, que era salvar o maior número de pessoas, né? De pessoas. Então, para Jesus, todos aqueles testemunhos de pessoas diferentes era fundamental, porque iria ajudar o complemento do Evangelho de Jesus para salvar o maior número de pessoas possível, não é isso? Nós vemos aqui, né, vários testemunhos. João Batista, né, eis o Cordeiro de Deus, né? Natanael disse, mestre, né, Senhor, Filho de Deus, né? A samaritana disse, não seria ele, né, o Cristo, né? Pilatos diz, eis aqui o vosso rei, o rei dos judeus, né? Então, assim, nós temos vários testemunhos. Eu me lembro do soldado romano, né? Que faz o seu empregado faz aquele pedido, ele vai até lá, mas quando ele vai chegando perto da residência, manda outro empregado com a mensagem, não precisa se incomodar, não precisa vir, basta apenas uma palavra, né? E nós precisamos realmente nos agarrar a isso. No João 20, 28, quando o João relata aqui que Tomé agora viu Cristo glorificado, né? Ele se prostra ali e disse, meu Senhor e meu Deus, depois que viu, né? Ou seja, testemunho de várias pessoas, as mulheres, os próprios discípulos ali, companheiros dele, e ele não acreditou ainda, né? Imagine quando nós estivermos próximo da volta de Jesus, né? Olhando todos esses sinais, nós mostramos às pessoas, ó, está às portas. O que é que as pessoas vão dizer para nós? Se eu não ver, eu não vou crer, né? Interessante aqui a conclusão. Ou seja, Jesus ele sabia que a partir daquele depoimento, do depoimento das pessoas, as pessoas estariam ali encontrando a única via, né, de salvação, de libertação do pecado, não é isso? E aí, Adenir, a gente tem uma situação aqui em que a lição coloca de que Jesus precisou voltar à fé de Abraão, né? A lição mostra aqui que a essa altura Abraão já tinha morrido, não é isso, Adenir? Muito interessante esse ponto. Por que Jesus então fez voltar, né? Veja só, Abraão tinha visto? Não, mas Deus mostrou para Abraão, falou para Abraão da salvação, sobre Cristo. E quando Abraão viu que Jesus ia ser da descendência dele, ele se alegrou e aumentou a sua fé. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair da cidade de Ur dos Caldeus, ele saiu pela fé. O Deus chamou ele para ser o pai de uma grande multidão. E quando aqueles três mensageiros foram para destruir Sodoma e Gomorra, um deles ficou conversando com Abraão.
Quem ficou conversando com Abraão? Aqueles 3 seres, era a trindade, a teofania aqueles 3 seres, é a teofania da trindade, a primeira vez que a trindade é registrado na Bíblia. Falam anjos, mas não são mensageiros. Os 2 que foram para destruir a cidade, o próprio Deus desceu para ver, né? Mas aquele que ficou era Jesus. E naquele diálogo com Abraão, Jesus mostrou para Abraão tudo o que iria acontecer. Quem era Jesus, quem era o Salvador que viria. E quando Abraão ficou sabendo da história, ele creu na palavra. E foi imputado, né? Pela graça ele foi imputado porque ele creu. Então Deus nos convida da mesma forma a crer sem ver. Porque a fé é o quê? É crer naquilo que não existe ainda. A palavra, o texto bíblico fala sobre a fé. O que é fé? Firme fundamento, né? Das coisas que não se veem. Né? É um firme fundamento das coisas que não se veem, mas cremos. Mas crer, acredita ver, acredita ter e existir. Ô Francisco, eu vejo aqui assim, a iniciativa de Jesus voltar para a palavra. Né? Se você que está em casa aí, abrir sua Bíblia no livro de João, é o 4º livro do Novo Testamento, o capítulo 8, a partir do verso 56, está escrito assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e se regozijou. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, né? Eles entenderam aqui o recado. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles sabiam de Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. E quando ele disse que Abraão havia falado a respeito dele em outra oportunidade, o que custava conferir? Custava alguma coisa conferir? Mas é tão tal que eles sabiam que Jesus era realmente o Messias enviado, só que eles não aceitavam isso. E há vários fatores que a gente não vai discutir aqui no momento. Mas o ponto é que eles pegaram pedra para atirar nele, porque ele disse: eu sou. Essa palavra eu sou não está traduzida com o real, é Yahu, Yavé. É, Yavé. Eu sou o Deus. tetragrama. O que ele quis dizer aos fariseus ali da época ali? Eu já existi antes de Abraão. Eu apareci para Abraão, Exatamente. Foi eu que apareci para Abraão. Eu que estava conversando com ele. Foi eu que dei os regulamentos e as leis que vocês distorceram. Eu conversei com Moisés, eu sou. E se vocês voltarem novamente, já que vocês disseram que são filhos de Abraão, vá lá que Abraão escreveu a meu respeito, né? Olha só. É por isso, né, que a lição coloca aqui, né, Abraão de volta, coloca Abraão de volta nessa cena. Volta a palavra. Justamente. Por quê? Porque a história de Abraão, o passado de Abraão, ele foi todo vinculado a uma obra de fé, um trabalho de fé, de acreditar. Né? É tanto que a lição, ela diz que através de Abraão é que viria o Messias. O Messias viria através de Abraão, né? Justamente através da descendência. E essa descendência aqui, ela seria o quê? Abençoada pelo próprio Abraão. Então, a questão de Jesus ter chamado, né, trazido, Jesus não estava ressuscitando Abraão, né? Não era ressuscitar Abraão, mas era trazer a lembrança, o feito de Abraão do passado para esse momento em que ele queria mostrar de que nós precisamos exercitar a nossa fé, de acreditar sem ver, apenas pelas evidências e através da palavra. Francisco, veja como é sério a coisa. Passado, após a morte de Jesus lá, 2000 anos atrás, eles colocaram escrito nas suas leis, nas suas ordenanças civis lá, eles colocaram uma maldição para quem estudasse Daniel 9, 24, 25, falando sobre as 70 semanas. Justamente. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que todos aqueles que voltassem novamente para a palavra iam se deparar com Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Então veja que assim, o orgulho pela posição, pelo cargo que eles tinham era muito grande. A tal ponto que o Messias estava na frente deles e eles não conseguiam enxergar, né? E quando Jesus diz a eles que eles voltem para a palavra, que eles vão achar o Messias, eles se trancam mais ainda, né?
E isso eu estou falando a você que está em casa, talvez você já ouviu alguém pregando para você, já falou da Bíblia para você, já deu estudo bíblico para você, mas você não conseguiu ver ainda aquilo que você quer ver. Talvez as evidências são tão claras e você que está no escuro ainda, né? Peça a Deus que clareie a sua mente e seu coração, volte novamente para a palavra. Peça para as pessoas lhe mostrarem novamente tudo aquilo que mostraram para você. E com certeza o Espírito Santo vai ser usado na sua mente e no seu coração para mostrar para você que a palavra vai mostrar para você o lugar certo, o caminho correto. Interessante é que, através de Jesus, nós nos tornamos descendentes espirituais de Abraão. Verdade. Né? Interessante, né? Através de Jesus, nós nos tornamos descendentes espirituais de Abraão. E aqui a lição, ela continua, né? Trazendo relatos e testemunhos. E ela mostra aqui o testemunho de Maria, né? Maria, através daquela cena, aquele momento ali, né? Como a lição coloca ali, ela passa a ungir o próprio Jesus através da sua gratidão. Né? Do reconhecimento pelo perdão, né? Dos pecados através de Jesus para com ela, né? Um contraste, né, Francisco? Aqui na mesma mesa, um ingrato sentado e um grato, né? Judas, discípulo amado também, porque a Bíblia diz lá que João 17 Isso. amou a todos até o final, né? Judas, o discípulo amado, ingrato, né? Intransformado, coração duro de pedra. Maria, alguém escanteada pela sociedade, com uma reputação terrível para a época, mas ao ser salva, ao ser resgatada do vale da sombra da morte, faz a maior demonstração de carinho, de amor que uma pessoa poderia naquela época fazer. Porque não está escrito aqui na Bíblia, nem em tradição judaica alguma, em comentário nenhum da história, que alguém pegou um perfume que valia 300 dias de trabalho e derramou ele todinho sobre uma pessoa como gratidão. Geralmente a gente dá o perfume a uma pessoa, né? E geralmente a gente dá um perfume, mas um perfume que não custa 300 dias de trabalho, né? Não tem essas condições. Mas alguém juntou 300 dias de salário para dar nenhum perfume, para dar de gratidão, derramar sobre alguém que havia salvado. Aí eu pergunto, né? O que fez isso, né? O que fez isso? Reconhecimento de perdão de pecado, né? O dom da salvação motivou o coração dela a fazer isso, né? E o outro se trancou, né? Infelizmente. Agora, Aldeni, a unção de Maria, através daquele perfume caríssimo, não foi só pelo perdão dos pecados dela, né? Não, teve a questão a gratidão a ressurreição do próprio irmão. Era profético, né, Francisco? Era profético também. A ressurreição do próprio irmão. Também estava registrado a profecia. E como preparando o corpo de Cristo. Já estava, justamente. Preparando, anunciando a morte dele. 6 dias antes da Páscoa, né? 6 dias antes da Páscoa. Quase inconsciente esse agradecimento, essa gratidão dela. Só que ali, aquele vaso de alabastro que foi quebrado, valia uma fortuna. Por quê? Aquele perfume era uma base para fazer muito perfume. Um vaso daquele ali, o cara ficava rico, né, com aquela base. Ela mostrou com esse gesto o valor que Jesus tinha para ela, por ter salvado ela do pecado, da prostituição, ressuscitado seu irmão e por ter ido à sua casa, né, almoçar com ela. E quando ela unge o Salvador, preparando ele para o sacrifício, ele fala sobre isso, e ele disse que esse gesto iria ser lembrado para sempre. E nós vemos que hoje nós estamos há mais de 2000 anos e é contada a história de que ele foi ungido por um perfume muito caro. Um recado para você que assiste em casa, sempre os colegas têm enfatizado isso aqui, que a lição também é para você, e a gente está aqui. Talvez você se sinta enjeitado hoje pela manhã, talvez não amanheceu com aquele astral tão bom quanto nós gostaríamos que estava. Se você pudesse olhar para a nave da igreja aqui, você vê a alegria que nós estamos aqui, estar juntos, reunidos, adorando ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em meio àquela sociedade machista da época, né, e preconceituosa,
Jesus olhou com carinho para aquela mulher, né? Não olhou aquele ato como desperdício, né? Mas olhou como um ato de gratidão. Talvez você que está em casa está precisando sentir essa gratidão em seu coração, né? Se você ir na sua casa, você fechar os seus olhos e você pedir esse mesmo Salvador que ajude você a ver Ele com esses olhos que nós estamos querendo mostrar para você aqui, de amor, de gratidão, com certeza também o seu coração vai se aquecer nessa manhã. Essa história também convida você e convida eu a nos quebrarmos aos pés de Cristo. E assim como aquele perfume encheu toda a casa, com cheiro suave, com aroma suave, que eu e com você que está em casa também, a nossa vida possa ser um cheiro suave na vida das outras pessoas. Que possamos, aonde entrarmos, levar um bom cheiro do amor, o cheiro da salvação, um cheiro de paz. E não de reclamação, né, de controvérsia, não, mas um cheiro de amor, de paz que só em Cristo nós podemos encontrar. Interessante é que a gente vê os dois lados, né, dessa moeda. Porque naquele momento, Maria, como a lição coloca, Maria ela queria fazer uma coisa extraordinária para ficar lembrado na história, mas que não fosse notada. Ela queria uma coisa escondida, né? Ela não queria ser notada assim notada pelos outros, né? Mas como se tratava de um perfume, né? Muito cheiroso, extremamente. É como a lição diz, não tinha como escapar, né? Das narinas e dos olhos dos outros. E tinha alguém atento ali com a parte financeira, né? Aí onde é que está a questão? Justamente quem deveria ter apoiado foi o primeiro a criticar, né? Ali Judas, Judas, cara. Judas não olhou Francisco, assim, o gesto de amor. Judas disse, olha as palavras dele, que desperdício, não é? Alguém fez um gesto de gratidão, de amor a Deus gigante para a época, né? E o cristão olha para aquilo ali e diz que desperdício, né? E aí... Que tristeza. É o contrário totalmente do que a Aldenir acabou de falar e o que você falou antes do Aldenir. Porque a gente encontra até hoje pessoas que ao invés de te apoiarem pelo que você faz, a forma como você age, como você trabalha, elas estão sendo contra o que você está fazendo, né? E foi a questão de Judas ali. Judas, como a própria lição coloca, né? A história mostra, né? Usa a expressão de ladrão, né? Porque Judas ele estava vendo o quê? O desperdício em ela gastar uma fortuna num perfume, né? Que como a lição coloca, esse dinheiro, né? Aquele dinheiro sendo colocado em uma salva, sendo colocado em uma bolsa, ele tinha a facilidade de ir lá e recolher esse dinheiro para ele. Então ele, ao invés de apoiá-la, incentivá-la, né, pela gratidão que ela tinha dentro do coração dela, ele foi contrário, porque aquele dinheiro poderia passar pelas mãos dela. E hoje a gente encontra dentro da nossa sociedade, dentro das igrejas, pessoas que nem sempre estão contentes com a forma como você adora ou uma forma como você trabalha. E isso a gente... até o caso do colega que está em casa, né? Talvez você não foi notado. Você veio na igreja tudinho e às vezes você sentou do lado do Judas, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus também está do lado do Judas, então olhe para Cristo, venha adorar conosco, venha para cá. E a repreensão, Denis, de Jesus foi automática em relação à posição de Judas, né? Jesus disse, olha, deixa Judas para lá, você está aqui comigo, nem sempre eu vou estar aqui com você, né? Mas com os pobres, você sempre vai estar com os pobres, Jesus então você pode dizer para ele assim, né? Em questão de adoração, o coração humano existe um metro ou uma régua. Justamente. Uns adoram dando um amém, outros caladinhos, oram de joelho, outros oram sentado mesmo. Cada um tem sua forma particular de adoração, né? E Cristo diz aqui, o ato que ela fez será lembrado aonde esse evangelho for pregado, né? Então, experimente isso, ajudar alguém, fazer o bem, seja a diferença hoje. Talvez você sabe aí de um parente aí que está precisando, de algum irmão aí. Quem sabe fazer uma doação nesse dia aí, um alimento, uma roupa aí para uma criança, alguém precisando de um remédio. Tente ser essa mão ajudadora aí, você vai ver a diferença aí na sua vida. No final aqui a lição diz assim, naquele momento, porém, alegrou o coração dele, de Jesus, com a certeza da fé e do amor de Maria. E ao descer as trevas do seu grande teste, Cristo levou
consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele, né? Ou seja, Jesus ele viu ali naquele momento que mais na frente, onde ele estaria enfrentando momentos complicados, momentos de trevas, ele iria lembrar do verdadeiro amor que ainda existia por ele, através de Maria, com a sua boa ação de reconhecimento, né, pelo que Jesus fez por ela. E aqui nós temos mais um testemunho, né? Jesus ao redor de outra mesa, agora essa mesa é diferente agora, né? Né? Mesa de juízes. De juízes, de alguém que julga, né? Que absolve ou que condena, né? E a lição coloca aqui de que foi um testemunho de forma involuntária, né? De forma involuntária. A gente conhece a história, e a história diz que para Pilatos, naquele momento ali, era mais um momento como qualquer um outro, né? E que seria rápido, ele ia ali, dava a sentença e estava tudo resolvido, né? Ou ele iria condenar, ou ele iria absolver. Mas a história diz, Aldeni, que não foi como Pilatos imaginava que seria tão rápido, né? A intenção dos juízes aí, dos sacerdotes, era realmente a morte de um inocente. Porque o próprio Pilatos, em um momento de sua fala, disse: não vejo pecado algum nele. Pelo contrário, Pilatos reconheceu nele que era o Messias enviado, que era um ser celestial, que era o próprio Deus encarnado. Pilatos reconheceu involuntariamente e deu testemunho disso. De punir um inocente? Então vai vocês e crucifica ele, vai vocês e matem ele. Eu não vou pôr a minha mão nesse negócio. Nós vemos até que ele lavou a mão simbolicamente nessa questão, mas Pilatos reconhece ali. Agora, incrível é que vim para os meus, mas os meus não me receberam, ou não reconheceram, ou não quiseram reconhecer. Por tantas evidências, o livro de João, ele mostra os sinais, por isso a lição fala disso, os sinais que identificam que Jesus realmente era o Messias enviado, o Deus encarnado. Fala, o cooperador, você, eu tô vendo um pouco, e vem aquela monte de gente ali para condenar um preso, né? Mas é interessante que Pilatos olha para Jesus e vê algo interessante, né? Ele vê alguém diferente. Apesar das várias acusações, ele vê em Jesus alguém diferente, né? As respostas que Jesus dava a Pilatos, as perguntas dele, né? Interessante. Aí uma dessas respostas que você bem citou aqui está no livro de João, no capítulo 18, o verso 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és um rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. E ele dizia: para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é que Jesus estava dizendo a Pilatos? Se você for realmente um juiz de verdade, se você se pautar pela verdade, você vai entender que eu sou, né? Você vai entender. Olha a resposta, eu já te dou, irmão, a palavra. Aí olha a resposta de Pilatos aqui, né? O que é a verdade? E outra, uma coisa que ficou marcado na história, que está registrado na Bíblia, ele escreveu o que na plaquinha? Rei. Os sacerdotes ficaram bravos, não tira isso aí. Não, falou não, porque ele entendeu a mensagem. Ele creu que realmente Jesus era o rei dos reis, o rei dos judeus. Interessante é que nessa história de Pilatos, como vocês falaram, Pilatos sabia que Jesus, ele era inocente. Através da conversa dele com Jesus, as perguntas que ele fazia e as respostas que Jesus dava, ele percebeu que Jesus era inocente. Mas tem uma questão muito séria aqui que a gente precisa tomar para nós. É que independente, né, de quais sejam os resultados, a gente não pode permitir que as pessoas influenciem nossas decisões. A pressão do grupo aqui foi muito forte. Teve uma falha muito grande, né? Ele não teve força para manter Jesus inocente e Jesus ser absolvido, né? As pessoas gritaram para ele o seguinte: se você solta este homem,
você não é amigo de César. Justamente. Ou seja, do imperador. Imagina um juiz comum respondendo perante o tribunal de um imperador tirano e cruel por um fato desse tamanho, né? Ele tinha a pressão social, né? A pressão sobre ele também, né? Pressão social, né? E interessante aqui, os relatos todos aqui, depois vocês podem notar se vocês lerem um capítulo em casa, a própria esposa dele, né, tem um sonho, né, durante a madrugada, e vê que ele é o Messias, o servo sofredor, que ele viria nas nuvens do céu para salvar todo aquele que nesse, ele realmente era a verdade, né? Pilatos ficou muito balançado, porque ele viu diante dele alguém diferente, alguém que realmente era diferente, as suas palavras, o seu modo de agir. Esse espírito que se apresentou diante dele era muito diferente. A paz que ele transmitia era muito diferente. Mas o amor pela profissão, o amor pelo poder, fez ele tomar uma decisão equivocada e ceder à pressão do grupo. Talvez hoje você em casa aí esteja amargando um resultado aí, né, Francisco? Terrível, por ter cedido à pressão do grupo. Talvez você saiu da igreja ou não quer vir à igreja, talvez pressionado por um grupo, alguém que lhe feriu, alguém que lhe magoou, mas eu vou dizer a você o seguinte: aceite esse presente. Aceite, porque se o Messias que está batendo na sua porta, na porta do seu coração hoje, se ele entrar, você vai ver a sua vida mudar. E interessante, Aldenir, é que nessa questão de testemunhos, né? Cada testemunho, um diferente do outro, né? Mas cada um com seu ponto positivo. A gente vê aqui o próprio Tomé. Alguém que, diante de toda a história, toda a situação, mas chegou um momento em que ele foi usado pelo Espírito Santo e ele chegou a chamar Deus meu, Senhor meu, né? Tomé, ele andava com Cristo. Todo 24 horas ali, dormia com Jesus, comia com Jesus na mesa. Mas quando falaram, olha, ele ressuscitou, eu só acredito se eu tocar nas feridas. Porque ele ressuscitou e ele se apresentou, só que ele não estava presente, né? Exatamente. E ali, Jesus aparece para eles. A porta estava fechada. É o verso 25 do capítulo 20, para você que está em casa acompanhando. Eles estavam reunidos e a porta estava fechada e Jesus então se apresenta junto deles. E exclusivamente a Tomé. Olha, Tomé, toque nas feridas, vê que sou eu mesmo. E ainda pediu pão e peixe e comeu junto com eles, provando que realmente era Jesus ali de maneira física. Então, aí veio Tomé, se prostra pelos seus pés e reconhece: Senhor meu e Deus meu, né? Ele pediu, preciso crer, né? Eu preciso crer cada vez mais, sem crer na palavra, sem ter visto. Nós vemos que Tomé foi convidado a ser transformado, foi convidado a essa conversão. Jesus disse: olha, Tomé, você agora está acreditando porque você me viu, mas o bom seria ter acreditado sem que você tivesse me visto, né? E interessante, mas o interessante da história dessa parte de Tomé é que mesmo Tomé duvidando, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Sim. Aceitou a ressurreição de Jesus e aí o Espírito Santo fez com que ele reconhecesse que era realmente Jesus Cristo. A gente já terminou o tempo, mas Marcelo, eu quero que você faça uma breve apresentação, não do testemunho agora do passado, mas o nosso testemunho, nós como pessoas presentes, Tomé reais hoje, né? Testemunhos de Jesus nos tempos que nós estamos vivendo agora. O livro Caminho a Cristo, na página 105, só vou ler a primeira frase aqui do parágrafo. Deus nunca pede que creamos sem que nos dê suficiente provas às quais nós possamos alicerçar a nossa fé, né? Eu tenho uma história pessoal de que isso aconteceu comigo, porque eu me deparei com o quadro dos 10 mandamentos. Alguém me pediu para fazer um trabalho e pediu para escrever os 10 mandamentos, e eu peguei o livrinho que eu tenho em casa e escrevi os 10 mandamentos. E quando eu levei para a escola, a pessoa pegou assim, o professor olhou para aquilo e disse: tá certo, esse é os 10 mandamentos, mas esse não é os 10 mandamentos que está lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Eu quero que você traga aqueles, né? Mas eu não sabia onde encontrar. Onde é que eu vou achar isso? Tem que voltar lá para Moisés, lá para não sei quantos mil anos atrás, né? E quando eu vou na farmácia comprar um comprimido, quando eu olho para a parede da farmácia de Beto, ainda está lá até hoje esse quadro, está lá os 10 mandamentos.
E eu perguntei a ele, isso é os 10 mandamentos? Isso é. Eu disse, é os que estão na Bíblia? Ele disse, é os que estão na Bíblia. Eu disse, por gentileza, onde é que acha aí? Aí ele foi lá, olhou assim, aí disse o livro e o capítulo. Eu voltei correndo para casa pegar a Bíblia para terminar aquele trabalho de escola, né? E quando eu me deparei com aqueles 10 mandamentos, eu fiquei maravilhado. Então Deus nos dá evidências suficientes para que a gente alicerce o caminho da fé. Talvez você esteja meio incrédulo aí em casa, meio pensativo se você aceita ou não aceita esse convite para ser mais um cristão, mas ser mais um adorador. Mas eu digo a você, se você pedir, Deus vai dar prova suficiente para você, para que você aceite. Que Deus lhe use, Deus lhe abençoe nesta manhã em nome de Jesus. Agora, Aldenir, hoje a gente sabe que o povo, ele não será divertido e nem salvo apenas pelo que se prega nos púlpitos, mas pela vivência de cada cristão, não é, Aldenir? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé sem obras é morta. Então eu preciso viver o que prego e pelo exemplo nós precisamos demonstrar a fé, a confiança que nós temos em Deus. E você é convidado, nós somos convidados todos os dias, quando o sol desperta, a vivermos a fé. A confiarmos que Cristo em breve voltará, a confiarmos que Ele é capaz de transformar a nossa vida, de mudar nossos comportamentos com o poder do Espírito Santo. E hoje nós acreditamos nas profecias, nos milagres, de que nós estamos no caminho certo. É que Deus nos ajude a permanecermos com essa convicção, com essa certeza de que hoje nós temos sim o cumprimento de muitas profecias que foram realizadas, que serão até o dia que Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque dentro de nós esse desejo de vivermos intensamente como suas testemunhas até o dia em que Ele volte. Aldenir, ora conosco. Oremos, Senhor Deus, nós pedimos ao Pai. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. A fé é um dom que vem das Tuas mãos. Então, Pai, ensina-nos a crer, ajude-nos a crer. Nós pedimos, abençoe o ouvinte que está em casa, que está nos assistindo, que o Senhor possa trabalhar nesse coração também, para que ele possa crer, Senhor, sem ver, crer no impossível, crer no milagre, antes que ele aconteça. E a fé é isso. Então abençoe essa pessoa, abençoe nossas vidas, abençoe o decorrer do culto. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Um bom sábado para você e na próxima semana estaremos aqui.